Você sabia que existem casas que escolhem seus moradores? Casas que sussurram nomes no escuro, que abrem portas sozinhas, que nunca deixam você partir. A história que você vai ouvir aconteceu de verdade, e pode estar acontecendo bem agora, na sua cidade. Me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias que vão te fazer dormir de luz acesa, se inscreve no canal e aperta o sininho. Porque algumas histórias precisam ser contadas. Mudei-me para a casa da Rua das Magnólias numa terça-feira chuvosa de março. Era uma residência antiga, de 2 andares, com janelas de madeira que rangiam ao menor vento e um jardim abandonado que mais parecia um cemitério de plantas. O corretor havia sido honesto sobre os pequenos problemas estruturais, mas omitiu completamente o fato de que eu não seria o único morador ali. Na primeira noite, ainda cercado de caixas de papelão e móveis cobertos por lençóis empoeirados, ouvi pela primeira vez. Era um som suave, quase melodioso, uma voz infantil chamando meu nome do lado de fora. Paulo, Paulo. A princípio, pensei ser alguma criança da vizinhança brincando na rua, mas quando olhei pela janela da sala, não havia ninguém. Apenas a iluminação pública fraca criando sombras dançantes sobre o asfalto molhado. Voltei às minhas tarefas de organização, mas o chamado persistiu. Vinha sempre da mesma direção, da janela que dava para o quintal dos fundos. Dessa vez, quando me aproximei da cortina e a afastei delicadamente, vi uma silhueta pequena parada embaixo da velha mangueira. Era definitivamente uma criança, mas a escuridão não me permitia distinguir detalhes. Ela acenou para mim, e por um momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo profundamente errado naquele gesto, na forma como o bracinho magro se movia com uma lentidão antinatural. Decidi descer e verificar o que estava acontecendo. Quando cheguei ao quintal, não havia mais ninguém ali. Apenas as folhas da mangueira balançando suavemente na brisa noturna. Procurei por todo o espaço, verificando os cantos mais escuros, mas encontrei apenas pegadas pequenas na terra úmida, pegadas que pareciam ter sido feitas por pés descalços e que levavam até o muro dos fundos, desaparecendo misteriosamente. Durante os dias seguintes, tentei me convencer de que havia sido apenas um mal-entendido. Talvez fosse realmente uma criança da vizinhança, brincando de esconde-esconde, e eu simplesmente não havia procurado nos lugares certos. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Era como se olhos invisíveis me acompanhassem em cada movimento pela casa, especialmente quando eu passava perto das janelas. Comecei a fechar todas as cortinas antes do anoitecer, criando uma barreira visual entre mim e o mundo exterior. A segunda aparição aconteceu na quinta-feira. Eu estava preparando o jantar quando ouvi novamente: Paulo, venha brincar comigo, Paulo. Desta vez, a voz parecia mais próxima, mais clara. Corri até a janela da cozinha. Para meu horror, a criança estava ali parada no meio do quintal, olhando diretamente para mim. Consegui ver melhor seus traços dessa vez. Era um menino de aproximadamente 7 anos, com cabelos escuros e desgrenhados, vestindo uma roupa que parecia antiga e desbotada. Mas o que me gelou o sangue foram seus olhos, completamente brancos, sem pupilas, como 2 ovos fervidos cravados em um rosto pálido demais. Fechei a cortina imediatamente, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Quando olhei novamente, alguns minutos depois, ele havia desaparecido mais uma vez. Mas dessa vez, encontrei algo diferente. Pequenas marcas de mãos na janela externa, como se a criança tivesse tentado tocar o vidro. As marcas eram pequenas demais para serem de um adulto, e havia algo pegajoso nelas, uma substância viscosa que parecia nunca secar completamente. Os dias se transformaram numa rotina de pavor. Toda noite, pontualmente às 22h30, começavam os chamados. Primeiro sussurros baixinhos, depois a voz se tornava mais insistente, mais desesperada. Paulo, Paulo, por favor, me deixe entrar. A criança já não se contentava em ficar no quintal. Agora ela circulava a casa inteira, aparecendo ora na janela da frente, ora nas laterais, sempre com aqueles olhos brancos e mortos fixados em mim. Tentei conversar com os vizinhos,
mas suas reações foram estranhas. A senhora Marta, que morava na casa ao lado, desviou o olhar quando mencionei a criança. Melhor não falar sobre isso, murmurou, fazendo o sinal da cruz. Algumas coisas é melhor deixar em paz. O senhor José, do outro lado da rua, foi ainda mais direto. Você deveria se mudar, rapaz. Aquela casa tem história. Mas eu era teimoso e racionalista demais para acreditar em fantasmas. Decidi investigar por conta própria. Fui até a biblioteca municipal e pesquisei sobre a história da casa. O que descobri me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Nos anos 1980, uma família havia morado ali, os Santos. Eles tinham um filho único, Miguel, de 7 anos. Uma noite de inverno, o menino havia desaparecido misteriosamente. A polícia o procurou por semanas, mas nunca foi encontrado. Os pais se mudaram logo depois, e a casa ficou vazia por anos. O mais perturbador era uma foto antiga anexada ao relatório policial. Era o retrato escolar de Miguel Santos, e quando olhei para aquela imagem em preto e branco, meu sangue gelou. Era exatamente o mesmo rosto que eu via todas as noites na minha janela, os mesmos traços delicados, o mesmo cabelo escuro e desgrenhado. A única diferença eram os olhos. Na foto, eles eram escuros e vivos. Na realidade, eram aqueles orbes brancos e assombrados que me aterrorizavam. Naquela noite, decidi confrontar a aparição. Quando os chamados começaram, não fechei as cortinas. Fiquei parado na janela da sala, esperando. Miguel apareceu logo depois, caminhando lentamente pelo jardim da frente. Desta vez, porém, algo estava diferente. Ele parecia mais sólido, mais real. E havia outros com ele, silhuetas sombrias que o cercavam como uma corte macabra. Miguel, chamei através do vidro. A criança parou imediatamente e sorriu. Mas aquele sorriso era a coisa mais terrível que eu já havia visto. Dentes podres e uma língua preta que se estendia para fora da boca como uma cobra. Você sabe meu nome, disse ele, e sua voz reverberou não apenas no ar, mas dentro da minha própria cabeça. Isso significa que você é meu amigo agora. Amigos deixam amigos entrarem em casa. As outras figuras começaram a se aproximar da janela, e pude ver que eram todas crianças, ou haviam sido crianças um dia. Alguns tinham ferimentos visíveis, outros estavam em estados avançados de decomposição. Todos tinham aqueles mesmos olhos brancos e mortos. Somos a família dele agora, disse uma menina pequena, não mais que 5 anos, com um vestido ensanguentado. E você pode ser nosso papai. Foi então que compreendi a verdade horrível. Miguel não estava perdido, ele estava coletando. Todas aquelas crianças haviam desaparecido ao longo dos anos, em casas diferentes, em bairros diferentes. Mas todas haviam sido atraídas pela mesma voz suave, pela mesma promessa de brincadeira e companhia. E agora elas queriam algo mais do que apenas brincar, queriam um lar permanente. A partir daquela noite, a situação escalou para algo muito além do sobrenatural, tornou-se uma guerra psicológica. Miguel e suas irmãos não se contentavam mais em apenas me chamar da janela. Eles haviam começado a entrar na casa. Pela manhã, eu encontrava brinquedos antigos espalhados pela sala, bonecas sem cabeça, carrinhos enferrujados, ursinhos de pelúcia com os olhos arrancados. Pequenas pegadas lamacentas apareciam nos tapetes, levando sempre até o meu quarto, como se eles quisessem me encontrar dormindo. O sono se tornou impossível. Toda vez que eu começava a cochilar, sentia pequenas mãos geladas me tocando, sussurros no meu ouvido, risadas infantis ecoando pelos corredores. Certa madrugada, acordei com a sensação de estar sendo observado e encontrei Miguel parado ao pé da minha cama, apenas me fitando com aqueles olhos horríveis. Por que você não brinca conosco? Perguntou ele, inclinando a cabeça num ângulo impossível. Estamos solitários há tanto tempo. Tentei fugir várias vezes, mas eles sempre me encontravam. Hospedei-me num hotel, mas Miguel apareceu na janela do 5º andar, desafiando todas as leis da física. Fui para a casa de amigos, mas os chamados continuavam, vindos de qualquer janela disponível.
Era como se eu tivesse me tornado o alvo principal de uma obsessão que transcendia a morte e o espaço físico. A solução veio de uma fonte inesperada. A senhora Marta, vendo meu estado deplorável, finalmente decidiu me contar a verdade. Miguel não desapareceu, sussurrou ela, olhando nervosamente pelas cortinas. Ele foi sacrificado pelos próprios pais. Havia algo de errado com aquele menino desde pequeno. Ele falava com coisas que ninguém mais via, desenhava crianças mortas, sabia coisas que não deveria saber. Quando outros miúdos do bairro começaram a desaparecer, os pais perceberam que era ele quem os levava. Então, fizeram o que acharam necessário. Segundo ela, Miguel havia sido enterrado vivo no próprio quintal da casa, embaixo da velha mangueira. Seus pais mentiram para a polícia e se mudaram, levando o segredo para o túmulo. Mas Miguel nunca descansou. Ele continuou coletando crianças, mesmo depois da morte, atraindo-as para se juntarem a ele na Terra Fria. E agora, depois de tantos anos, ele queria algo diferente. Queria um adulto para cuidar de sua família macabra, alguém que pudesse protegê-los e alimentá-los. Ele escolheu você, concluiu a senhora Marta. E não vai parar até conseguir o que quer. A única forma de se livrar dele é dar-lhe o que ele realmente deseja, não um pai, mas paz. Você precisa desenterrá-lo e dar-lhe um enterro adequado. É a única forma. Naquela mesma noite, armado com uma pá e uma lanterna, dirigi-me ao quintal dos fundos. Miguel e as outras crianças estavam lá, observando-me trabalhar. Mas pela primeira vez, eles não pareciam ameaçadores, apenas tristes. Cavei durante horas, seguindo as instruções da senhora Marta, até encontrar os pequenos ossos enterrados de forma descuidada na terra escura. Quando levantei o crânio pequeno e frágil, Miguel se aproximou de mim. Seus olhos não estavam mais brancos, agora eram escuros e profundamente melancólicos. Obrigado, disse ele, sua voz finalmente soando como a de uma criança real. Estávamos com tanto frio aqui embaixo. Uma por uma, as outras crianças se aproximaram, tocaram os ossos delicadamente, e depois se desvaneceram numa luz suave e dourada. Miguel foi o último a partir. Ele me olhou com gratidão genuína e disse, você foi um bom papai, mesmo sem saber. Então, ele também desapareceu, deixando apenas uma sensação de alívio profundo no ar noturno. Enterrei os ossos num cemitério adequado, com uma pequena cerimônia que eu mesmo organizei. Nunca mais ouvi os chamados da janela. Mas às vezes, em noites particularmente tranquilas, ainda sinto uma presença gentil ao meu redor, não assombrada ou ameaçadora, mas grata. E sei que, de alguma forma estranha e sobrenatural, ajudei não apenas Miguel, mas todas aquelas almas perdidas a encontrarem finalmente o descanso que tanto mereciam. A casa na Rua das Magnólias agora é apenas uma casa comum, e eu me tornei apenas um homem comum que viveu uma experiência extraordinária. Mas nunca mais vou conseguir ouvir uma criança me chamando na rua sem sentir um arrepio correndo pela espinha, lembrando-me de que algumas vezes, os mortos precisam da ajuda dos vivos para encontrar a paz.